Irmãos, confesso que estou tremendo aqui. Graças a Deus. Eu pedi a Deus hoje que, se Ele não me quebrantasse, que Ele não me desse a oportunidade de pregar. Que se Ele não quebrasse meu coração, que Ele não me desse a oportunidade de pregar. Porque eu queria e quero que o que eu falo aqui seja verdade na minha vida. E que isso seja verdade na vida dos irmãos também, em nome de Jesus. Eu pedi a Deus que Ele me quebrantasse. E hoje foi um dia muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu passei umas atribulações muito grandes. Fui muito ofendido por um cliente. Muito ofendido. E eu parei um minuto, comecei a chorar e pedindo força a Deus. E aí o Senhor falou no meu coração: você não queria quebrantamento? Você não queria quebrantamento? Olha aí o quebrantamento. Deus nos faz chegar no nosso limite para nos entender que nós somos pó, irmãos. Porque às vezes a gente pede que o Senhor nos quebrante. Mas será se esse realmente é o desejo do nosso coração, lá no fundo? Quando não tem ninguém olhando, quando não tem plateia, quando não tem uma câmera, não tem luz. Será se realmente isso é verdade em nós? E eu pedi ao Senhor que me quebrantasse. E Deus respondeu, não da maneira que eu queria, mas da maneira que eu precisava. E aí, o Senhor me deu uma palavra, muito difícil de ser pregada também. Eu falei, ai Jesus, que dificuldade. Mas Deus é por nós, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14. Vou esperar os irmãos acharem, amém? Tirar minha colinha aqui. Um dia eu vou chegar num nível que não preciso dela. Mas eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Eu já vou começar. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência. Eu vou ler essa palavra, esse texto bíblico, que foi inspirado por Deus. E eu vou contar um pouco da história disso aqui, para que os irmãos possam entender o contexto. Fiquem calmos que no final vai ter uma aplicação muito boa para as nossas vidas, eu garanto. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Cristo, em Cristo e por Ele que nós estamos aqui. Nós somos tão falhos, Pai, nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, nós somos teimosos, nós somos terríveis, Pai.
mas a tua graça, que é maravilhosa, nos alcançou, Pai. E por isso nós estamos aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, e que nós possamos, Pai, juntos chegar ao entendimento do que é que o Senhor quis dizer nesta palavra, Pai. E isso possa produzir transformação, mudança de vida, novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, nos dá capacitação, Pai, para que o Teu nome seja glorificado no Filho, e que nós possamos ser edificados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir a algum irmão, se puder, por gentileza, pegar um pouquinho de água. Pode ser, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Antes de nós entrarmos nessa palavra, eu queria destacar algumas coisas que são importantes. Hoje, quando nós falamos em igreja, é uma coisa bem complicada. As pessoas lá fora, elas têm uma grande resistência quando nós falamos de igreja. Quando nós falamos que somos evangélicos, ou crentes, ou cristãos, seja lá o que for, as pessoas têm uma grande resistência. Eu estava ontem numa confraternização do meu trabalho, e aí o meu chefe perguntou, você é evangélico? Aí eu respirei fundo e falei, eu sou cristão, pelo menos tento ser, né? E aí ele falou, que estranho, né? Você não se identifica como evangélico? Eu falei para ele, sabe por que eu não me identifico como evangélico? Porque o ser evangélico é um rótulo. O que eu preciso, eu falei isso para ele, é me parecer com Jesus. Mas não falei isso de uma forma arrogante, falei tentando mostrar para ele que o caminho que leva a Deus é Cristo. Mas que nós estamos nesse caminho. E, por incrível que pareça, eu falo que é difícil, porque se você observar, se você for num banco, a classe de pessoas que tem menos crédito são pastores. Estou mentindo? A Amanda está ali, ó, o Wagner também pode me ajudar. Porque nós chegamos num nível, irmãos, de dificuldade muito grande na igreja. Hoje não tem mais um discernimento do que é ser igreja de verdade. E então eu quero entrar nessa palavra aqui. E eu vou entrar um pouco no contexto, tá? Isso aqui, eu peço que você preste atenção, para que nós possamos chegar no entendimento. Bom, isso aqui começa mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Nós vamos ver ali três povos que migraram das suas terras para a Itália. Esses povos eram os etruscos, os gregos e os latinos. Os etruscos, eles eram conhecidos por ser homens de guerra. Então eles tinham uma forte capacidade bélica. Eram homens sisudos. Daí surgiu a característica do Império Romano ser imbatível, por conta dos etruscos. Depois nós vamos ver os gregos que vieram para a Itália e trouxeram toda a mitologia. Então os gregos trouxeram adoração aos deuses mitológicos, como Zeus, Netuno e por aí vai, entre outros, o Minotauro e outros deuses pagãos. Nós vamos ver também que os latinos trouxeram a língua para a Itália. Por isso que o latim é a língua oficial de Roma. Hoje era uma língua extinta, mas naquela época era a língua que era mais falada no mundo inteiro, era o inglês de hoje. Então nós vamos ver esses três povos, 700 anos antes de Cristo, migrando para a Itália. E eles chegaram lá e começaram a perceber que era um povo muito forte. Então começaram a conquistar os outros países da Europa. Chegaram na Itália, na cidade de Roma, precisamente, e conquistaram toda a parte de cima da Europa. Depois, Roma começou a conquistar a parte da Ásia, a Ásia Menor e a África, a ponto de chegar a conquistar uma cidade chamada Cartago, que foi a cidade onde Agostinho nasceu. Então, devido a esse poder muito grande de Roma, e essa capacidade de conquistar territórios, Roma começou a crescer. E aí, todo povo, quando começa a crescer, tem a necessidade de um governante, porque senão vira uma bagunça. O que aconteceu? Esse povo se dividiu. Então, os que eram descendentes dos etruscos começaram a liderar. E aí se dividiu o povo entre os patrícios e os plebeus. Os patrícios mandavam e os plebeus obedeciam. Mais ou menos como se fosse hoje. O patrão manda e a gente obedece. Nada novo, não há nada novo debaixo do céu. Salomão disse isso. O nosso método de governo é herança. Tudo na história dá a volta e para no mesmo lugar. Só tem uma coisa que é diferente. Um dia essa história vai parar. Esse cronos, esse tempo que a gente vive vai parar. E aí nós vamos entrar num outro tempo. Nós estaremos com Cristo. Não vai ter mais tempo. Seu coração ainda queima por isso? De verdade? De verdade.
Vamos lá. Vamos avançar aqui, senão não vai dar tempo. E aí, esse povo começou a se dividir, os patrícios e os plebeus. Daí nasceu o Senado Romano. O Senado Romano nasceu mais ou menos no ano 300 a.C., na época onde os pensadores como Platão, Aristóteles, Sócrates, Sêneca surgiram com seus grandes pensamentos. E aí, esse Senado foi evoluindo e nasceu o consulado. Então existiu o consulado e o Senado. Mais ou menos no ano 27 antes de Cristo, tomava poder o Senado um homem chamado Júlio César, que é o grande César que a Bíblia vai dizer: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Esse César, ele foi o comandante, e ele teve 2 filhos, um filho chamado Otaviano e o outro chamado Marco Antônio. O Marco Antônio é aquele que fez aliança com a Cleópatra no Egito. Quem estudou a história sabe o que eu estou dizendo. E o Otaviano, mais para frente, foi conhecido como o Otaviano Augustus. Esse codinome Augustus denotava um nome angelical, como se ele fosse um anjo. Colocaram esse nome nele, querendo o exaltar. E aí, quando o Otaviano ele consegue transpassar o seu irmão Marco Antônio, nasce um novo período no Império Romano chamado Principado. Nós estamos chegando em Jesus, calma. Nasce um novo período chamado Principado. Dessa descendência de Júlio César, a sua descendência, todos eram chamados de Césares, porque eram um nome imponente. E aí nasce uma coisa chamada Império Romano. Nós vamos ver aí que esse Império Romano veio vindo na época de Cristo. Nós vamos ver ali ele pagando tributo. Essa parte de imposto era muito forte. E no ano 54 depois de Cristo, nós vamos ver um homem chamado Nero. Dá até medo desse nome, né? Nero foi um dos homens piores que pisou nessa terra. O Nero, ele assumiu o império com 17 anos, no ano 54 depois de Cristo. O que o Nero fez? O Nero, ele era megalomaníaco, e ele queria que Roma nascesse de novo. Então ele tacou fogo na cidade e acusou os cristãos. E aí nós estamos chegando já na palavra. Acusou os cristãos, foi os cristãos que tacou fogo em Roma. Então a igreja começou a ser perseguida e ser flagelada. A história vai dizer que nesse período de Nero, ele queimava os cristãos no jardim do palácio para iluminar o palácio à noite. Os cristãos eram jogados para ser mortos por leões famintos da Líbia. Isso foi no ano 54. O Nero matou a própria mãe para descobrir o que é que tinha dentro do corpo humano. 10 anos depois, ele foi e se matou, tirou a própria vida. Aí nós vamos ver, no ano 66, o imperador Vespasiano, ele inaugura o Coliseu e ele emite um decreto onde ele coloca lá os cristãos para serem mortos. A inauguração do Coliseu, 10.000 cristãos foram jogados aos leões, pisados por touros e comidos por cães. Pesado isso, né? Bem pesado. E aí nós vamos ver no ano 70, logo depois, há uma revolta em Jerusalém e o general Tito assume o império. Ele vai, destrói o templo de Jerusalém e aí os judeus se espalham pela terra. No ano 86, o imperador Domiciano assume o império. O imperador Domiciano era conhecido como o segundo Nero. Tamanha maldade. Todos os discípulos já tinham morrido. Todos foram martirizados. A história vai dizer que o Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo no império de Nero. Ela vai dizer que o André foi crucificado em forma de X. Ela vai dizer que o João Marcos, esse que relatou o evangelho de Marcos, foi arrastado por um cavalo até perder a sua pele, na cidade de Alexandria. E aí, interessante é que esse imperador Domiciano, ele faz um decreto onde ele diz que o imperador é Deus. O imperador é digno de ser chamado Senhor e Deus. E aí, o único apóstolo que estava vivo nesse período era o João. E aí o João certamente não aderiu a esse decreto. O que aconteceu com o João? Foi preso. Ele foi levado ao mar Egeu, na ilha de Patmos, e foi preso na ilha de Patmos. E aí nós estamos entrando já na palavra. Quando chega na ilha de Patmos, e todas as portas estavam fechadas para João, foi aberta uma porta no céu. E aí ele fala: no dia do Senhor, eu, João, tive uma visão. E eu vi um vestido de linho fino, e os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus pés como de latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo. Agora João tem uma visão de Jesus, não mais como na sexta-feira,
Quando João tinha 17 anos e ele viu Jesus pela Via Crucis, sendo arrastado, moído. João tem uma visão como Jesus figuradamente é. João vê Jesus, o Cosmocrator. Ele vai dizer aqui, essas palavras diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Pantocrator, o Todo-Poderoso. E aí ele fala que ele viu Jesus, e aí ele vê 7 castiçais de ouro. E Jesus andando em meio aos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e por aí vai. Uma desses 7 castiçais de ouro que João vê, era a igreja de Laodiceia. E eu acho interessante que Jesus vai passeando em meio aos 7 castiçais, e ele fala assim, para cada igreja: conheça as tuas obras. Conheça as tuas obras. Eu sei quem você é. Para uma igreja, Jesus fala assim, você tem nome de que está vivo, mas por dentro eu te conheço, você está morto. Para outra igreja, Jesus fala, eu sei que onde você está é o trono de Satanás. Para outra igreja, Jesus fala, você está morno. Mas especificamente quando Jesus, ele vem até essa igreja de Laodiceia e ele escreve estas palavras, nós vamos entender um pouco do que acontece aqui. Ele vai dizer aqui no versículo 16, aliás no 15, conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da sua boca. Nós vamos entender ali que quando o Império Romano conquistou esse pedaço da Ásia, ele conquistou todas as cidades ali. A cidade de Laodiceia, na verdade, ela não se chamava Laodiceia, ela se chamava Dióspolis. Dióspolis, na língua latina e no grego também, significa cidade de Deus. Então logo eu penso, não é um filme, logo eu penso, cidade de Deus significa que ali há algum tipo de religião, ali há algum tipo de clamor, ali há algum tipo de espiritualidade. Essa cidade se chamava Dióspolis por causa do seu fundador, que era um general romano, e ele conquistou aquela região toda, que era uma região de águas termais, mais ou menos como Goiás aqui. E aí, todo lugar que ele conquistava, ele colocava o nome da sua esposa. Todo lugar. A sua esposa, né, se chamava Laodice. Então, nesse lugar que ele conquistou, ele colocou o nome de Laodiceia. Ele trocou o nome. Colocou o nome de Laodiceia. Imagino eu que a esposa dele devia ser muito legal. Diz a história que ele amava muito a sua esposa. Pasmem, naquele tempo os homens amavam muito as suas esposas. Brincadeira, irmãos. Então, ele coloca o nome dessa cidade de Laodiceia. E aí, nós vamos entender que essa cidade de Laodiceia fazia fronteira com 2 cidades. A cidade de Hierápolis e a cidade de Colosso. A cidade de Hierápolis era conhecida por ser uma cidade de águas termais. Então, a água de lá brotava quente. E a cidade de Colosso, ao contrário, era conhecida por ser uma cidade de águas frias, de águas geladas. Porém, como na cidade de Laodiceia não havia tecnologia para se extrair água, a água vinha dessas 2 cidades pelo aqueduto. Só que quando a água chegava em Laodiceia, ela estava morna. E aí a gente já sabe. A história vai dizer que as pessoas que tomavam água morna, vomitavam. Já tomou água morna? É ruim, né? Isso aqui está uma benção aqui que o irmão trouxe, está geladinha. Jesus usa esse exemplo para dizer para eles: vocês estão igual a água que vocês bebem, mornos. E por causa disso, eu vou fazer com vocês igual vocês fazem com a água. Vou vomitar vocês. Calma aí. Eu acho interessante que na vida a gente pensa que para tudo tem que ter equilíbrio. A gente não pensa assim? Para tudo tem que ter equilíbrio. Esse pensamento, segundo esse texto, não é bem assim. Para muitas coisas na vida nós temos que ter equilíbrio. Mas para algumas coisas nós precisamos ser radicais. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo que o equilibrado ele vai vomitar. Para esse sentido, Jesus não quer que nós sejamos equilibrados. E eu não estou falando de fanatismo. Eu estou dizendo sobre coração entregue. Porque a palavra radical, na sua etimologia, ela não significa fanático. Ela vem da palavra raiz. Significa o seguinte: uma pessoa radical é uma pessoa que tem raízes profundas. Então Jesus quer que nós tenhamos raízes profundas nele. E não sejamos equilibrados. Sabe aquele tipo de pessoa que ele diz que é equilibrado para fazer concessão, que joga dos 2 lados? Para fazer concessão com o pecado e para fazer concessão com a santidade? Esse tipo de pessoa Deus não quer.
E não sou eu que estou dizendo, é o texto. Jesus está dizendo, esse tipo de pessoa, Jesus vai vomitar da boca. Então, ou nós somos quentes, ou nós somos frios. Ou a gente, como diz um irmão, vai para a bagaceira logo, ou a gente se santifica até a volta de Cristo e vai para o céu. Eu acho interessante que nesse texto, Jesus está dizendo que não dá para conciliar e jogar em 2 times. Nós precisamos definir. Nós somos fracos, irmãos, nós somos falhos. A gente muitas vezes vai ficar titubeando, mas a diferença é que nós precisamos querer. O nosso coração tem que ter disposição de ter raízes profundas em Deus. Nós temos raízes profundas em tudo. A gente tem raiz profunda em hobby, a gente tem raiz profunda em trabalho. Tem gente que trabalha até tarde. Eu às vezes trabalho. Muitos irmãos aqui eu sei que trabalham. Tem que entregar resultado, é pressão, é cobrança. Temos raiz profunda no curso que a gente faz. Temos raiz profunda nos relacionamentos. Em Deus a gente não quer ter. Nós temos uma natureza pecaminosa. Todos nós temos. Ninguém é mais santo que ninguém. A diferença é que a proposta do Evangelho é que nós dominemos essa natureza. Que nós andemos em novidade de vida. Por isso que em Efésios, Paulo fala assim, despojai-vos do velho homem das suas obras, o qual se corrompe pela sua contaminação. A proposta do Evangelho é que nós sejamos novas pessoas, integrais, que nós tenhamos raízes profundas. Eu não estou pregando proselitismo, eu não estou pregando fanatismo, eu não estou pregando algo que eu viva. É difícil, irmãos. Eu estou falando isso aqui para mim também, eu preciso disso. E chega um tempo que Jesus tem que vir no castiçal, que é a igreja, e falar, e aí? O que é que vocês querem? Vamos continuar o texto. Então, no 17, Jesus fala assim, você diz, estou rico, e adquiri muitas riquezas, e não preciso de nada. Aí Jesus diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Nós vamos entender aqui, nesse versículo, lá nesse lugar na Ásia Menor, quando Roma invadiu, ela estabeleceu o seu pedaço de império ali, e em cada lugar que Roma entrava, tinha uma cidade que era líder das outras cidades. Laodiceia era líder da sua região. Então ela era grande em produção de algodão, ela era grande em produção de ervas medicinais, ela era grande em produção de artefatos de metais. Jesus pega cada exemplo daquilo que eles viviam, para dizer o que eles não deveriam ser. Olha o que Jesus fala. Você diz que está rico, mas não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Então, a igreja de Laodiceia, ela se vangloriava por ser uma igreja com grandes recursos. Por ser uma igreja que estava numa cidade que tinha condições financeiras abastadas. Então, Jesus, pegando o exemplo, por exemplo, quando Jesus fala, lavem as suas vestes, tenham as vestes brancas. Esse lugar era rico em produção de algodão. Então, Jesus usa a linguagem deles para dizer, vocês produzem algodão e ganham muito dinheiro, mas eu quero que vocês tenham as vestes brancas. E vestes brancas significa santidade, novidade de vida. Nós precisamos, irmãos, esse assunto não pode ficar ultrapassado, como alguns liberais pregam, né? Isso é coisa do passado. Não é, irmão. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Nós precisamos disso. Esse evangelho é difícil, porque esse evangelho é do passado. Há 20, 30 anos atrás, né, eu não sou tão velho assim, mas eu vejo os irmãos dizendo, eu estava conversando com o Amós no Pronove na terça-feira, ele falando, o temor que se tinha com Deus, com Cristo, com a igreja, era uma coisa de verdade, entendeu? Não era uma coisa superficial. Então, nós precisamos retomar isso aí. Jesus fala para essa igreja estava dormindo. Quem será que é Laodiceia hoje? Será que nós não somos Laodiceia? Individualmente e como igreja, coletivamente? Jesus pega esse exemplo também do ouro, porque era uma cidade rica em metais. Jesus fala assim, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Eu vou falar 2 coisas aqui. Eu estudo química, né? Então é interessante falar de metal, eu gosto muito. O ouro, para ele ser refinado, ele chegar no estado de pureza, que no caso seria a pedra bruta, os 24 quilates, ele tem que passar por um processo de aquecimento de fundição muito alto. Muito alto.
E por que o ouro é refinado no fogo? Porque quanto mais você aquece o forno para você derreter o ouro, mais o artifício, quando chegar perto, pode ver o reflexo dele no ouro. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que quando o ouro é forjado no fogo, o artifício ver o reflexo dele no ouro. Então, Jesus está nos dizendo que ele quer ver o reflexo dele em nós. O ouro precisa passar pelo fogo. Ele tem que ser refinado. A ponto de que Jesus possa olhar e ver em nós. Ele. Será que hoje, Jesus está sendo visto em nós? E eu me coloco aqui eu falo como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, em nome de Jesus, que de uma vez por todas a gente possa decidir, irmãos, a viver esse tratamento de Deus, essa fornalha de Deus, para que o reflexo, a Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E o Verbo se encarnou e se fez carne, o Logos de Deus. Eu acho interessante isso. O texto no grego, ele fala isso, né? Ele vai dizer assim, kai retelogos, kai entou prostoteon. Em grego, significa o seguinte: no princípio era a palavra, mas esse logos que ele usa, não está dizendo só que é a palavra, está dizendo, essa tradução de logos também significa sentido. No princípio era o sentido, o sentido se encarnou, o sentido se fez carne, esse é o sentido, Jesus é o sentido. Coisa interessante, Jesus fala assim que a igreja de Laodiceia era pobre, miserável, cega e nu, porque ela não reconhecia a sua miséria. Ela tinha a cerviz dura. E uma pessoa de cerviz dura é a pessoa que anda sempre de cabeça em pé, que não flexiona a sua cerviz. Por isso que ela tem a cerviz dura. Arrogância. Arrogância diante de Deus é não reconhecer que nós somos pó, que nós somos falho. E isso não está em autocomiseração, em dizer que você não é nada. Porque nós subimos aqui e dizemos que não somos nada. Mas o estilo de vida que nós levamos muitas vezes não é esse. Muitas vezes nós dizemos que não somos nada, mas agimos como se fosse. Se nós sempre falamos que não somos nada, mas se alguém vem e fala, a gente se ofende. Tem orgulho ainda aqui. Tem orgulho. E Deus precisa quebrar isso. O artifício, o ferreiro precisa nos forjar no fogo. E o fogo aqui é a aprovação de Deus mesmo. Nós precisamos ser provados para ser aprovado. Deus não aprova ninguém que não seja aprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu quero estar com Cristo naquele dia. Mesmo com as minhas falhas, com as minhas misérias. Eu sei que você também quer. Mas nós precisamos de despertamento. Porque às vezes a gente está no sono da indolência. Estamos tocando a boiada. E Jesus a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui nesse texto é o que Ele está falando para nós hoje. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar apercebidos. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Olha a oração do publicano do fariseu. O fariseu, homem da lei, experimentado, conhecedor de Deus, catedrático, assim como o Fernando, chegou e orou e falou: graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse miserável aqui. Gente do céu, não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada que Isaías disse. Nada que os profetas disseram a respeito da redenção de Israel. Era homem de dores, sabia o que é sofrer, padeceu, carregou nos seus ombros uma cruz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não entenderam nada. Jesus, Ele quer que nós sejamos assim, quebrantados, contritos de coração. Mas nós muitas vezes não queremos. A gente quer chegar no culto e ver uma palavra que nos leve lá em cima, que faça a gente pular num pé só e sair daqui cheio. Na verdade, o que Deus quer é que nós saiamos vazios de nós mesmos. Porque a Bíblia diz que a tristeza opera a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Porque no momento ninguém gosta de ser corrigido, mas depois ela dá fruto. Se o nosso coração é terra fértil, a semente vai germinar, ela vai dar fruto. Jesus vai dizer: compre roupas brancas, vestes, e cubra-se da sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e enxergar. Laodiceia era uma cidade que tinha uma tecnologia muito interessante de desenvolvimento de plantas medicinais. Antigamente, para quem não sabe, a medicina ela era totalmente alternativa, né? E aí, Jesus fala: vocês conseguem curar tudo aí com as ervas de vocês. Então faz o seguinte, faz um colírio para vocês e passa nos olhos, para vocês enxergarem um pouco.
Vocês não estão me vendo. Quantas vezes, irmãos, os nossos olhos estão aqui nessas coisas terrenas, essas coisas que passam. E agora, no 19, Jesus fala: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja prudente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu vou dividir isso aqui em duas partes. Jesus falou assim, eu repreendo e disciplino quem eu amo. Irmãos, a ideia que nós temos de amor é uma ideia meio platônica. É uma ideia assim absurda. Nós nunca conseguimos vincular amor à correção. É muito difícil. Quem tem filho sabe disso. Dá uma dor no coração corrigir. Eu não tenho filho, mas os meus sobrinhos é como se fossem meus filhos, porque eu ajudei a minha irmã a criá-los. E dá uma dor no coração na hora de... Não dá uma dor no coração? De corrigir? Você olha aquela coisinha bonitinha, fofinha... Dá uma dó de corrigir, mas o pai tem que corrigir, porque lá na frente isso vai ter um efeito. Lá na frente o seu filho, a sua filha vai ser um homem de caráter. Ele vai te dar orgulho, você vai olhar para ele e falar assim, valeu a pena corrigir o meu filho. Hoje ele é um homem de Deus, hoje ele é um homem de caráter. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Nós não somos filho? O filho é só para receber carinho? Jesus está dizendo que ele repreende quem ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 4. A Bíblia diz assim, se vocês são filhos, vocês serão açoitados. Se vocês não são açoitados, vocês são bastardos. Então que Deus nos açoite mesmo, figuradamente, para que nós sejamos filhos. Ele nos repreende e nos corrige porque Ele nos ama, irmãos. O amor é assim, o amor não se alega com a injustiça, com a impiedade. Se eu vejo meu irmão num caminho de morte, num caminho de desvio, eu finjo que está tudo bem, eu não posso. É isso que Deus faz conosco. Ele vai nos aprumando, nos colocando no caminho. Às vezes a gente nem sabe. Deus nos dá livramentos. Deus nos coloca em caminhos que a gente não entende. Porque Ele sabe que a gente pode se perder. Por isso que em Provérbios diz, não se estribes no teu entendimento. Confie em Deus. Porque os pensamentos de Deus, de fato, são mais altos que os nossos. Nós olhamos apenas essa vida finita. A gente só olha o que a gente consegue ver com os nossos olhos. E Deus, Ele vê além. Deus tem um plano de paz. A Bíblia diz assim, eu sei bem os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Não são pensamentos de guerra, são pensamentos de paz. Deus tem um caminho de paz para nós. Na segunda parte ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Gente, esse texto é tão usado fora de contexto. Quantas vezes a gente evangelizou pregando esse texto, né? Jesus está falando isso para a igreja. Eu estou batendo na porta, eu estou do lado de fora. Eu não estou no culto, eu não estou nas reuniões de vocês. Eu quero entrar, mas eu estou do lado de fora. Ele está dizendo, eu estou batendo na porta, me deixa entrar. Se alguém abrir a porta, e a porta aqui vai simbolizar o coração, que procedem as saídas da vida. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar. A ceia, a refeição significa comunhão. Jesus quer ter comunhão conosco. Hoje Ele está batendo nos nossos corações, irmãos. Jesus quer ter comunhão íntima conosco. Lembra da palavra radical, que significa raiz? Ele quer ter raízes profundas conosco. Quer ter raízes profundas. Ele quer ser o íntimo nosso. Sabe o íntimo? Igual João, que encostava a cabeça no peito de Jesus. É disso que nós precisamos, irmãos. Uma comunhão íntima com o nosso Pai. No 21, Jesus fala, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo ao vencedor, aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar. Tem um texto nos evangelhos que Jesus fala assim, é na vossa perseverança que está a vossa salvação. Nós precisamos de dia em dia perseverar em Cristo, perseverar na salvação. Não é fácil, irmãos. Pedro vai dizer na sua epístola assim, se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio? Nós precisamos perseverar em Cristo. Eu não estou falando isso querendo dar uma de santo, porque eu também sou falho. Mas isso serve para mim também. Nós precisamos perseverar. Tem dias que nós acordamos, irmãos, que a gente não tem força nem para levantar da cama. Só eu que sinto isso?
Nós não temos força para levantar da cama. Num dia nós estamos dando glória a Deus, estamos nas nuvens. Chega aqui na igreja, abraça o Montanha, abraça o Antônio Carlos. É glória a Deus, a gente vai estar com Cristo naquele dia. Aí no outro dia já está igual o Elias na caverna. É difícil, nós somos inconstantes. Mas uma coisa a gente tem que saber, irmãos. É da fraqueza que se tira a força. Nós somos fracos. É da fraqueza que se tira a força. Diga ao fraco, eu sou forte. Paulo vai dizer sobre o seu espinho na carne, que Jesus disse para ele que a graça bastava. A graça de Deus nos basta. É da fraqueza que tiramos força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós estamos no chão, irmãos. Hoje eu tive essa experiência, pedi para Deus, me quebranta, Senhor, me quebranta. A gente ora e não sabe o que pede, né? Me quebranta, daqui a pouco, uma tribulação danada e não sabia o que fazer. Aí chega aqui no culto e Deus falando no meu coração, você não queria quebrantamento aí? Nós não queremos isso, na verdade, não queremos. Sofrer, não queremos padecer perseguição. Não queremos. A gente quer ficar na posição de conforto. E Deus nos quer na posição de confronto. Deus nos quer uma igreja relevante. Não existe igreja relevante sem preço a ser pago. Não existe. Engolir o orgulho para se relacionar. Engolir a vaidade para se relacionar. Reconhecer que está errado. Irmão, qual foi a última vez que você pediu perdão? Que eu pedi perdão. E falei assim, eu estou errado. Em nome de Jesus, me perdoa. Nós não temos essa prática. Porque a gente não acha que está errado. Então nós precisamos rever os nossos caminhos. Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta. Tem até um jargão evangélico que fala, a porta só tem maçaneta para o lado de dentro. Você que tem que abrir. Não tem esse jargão que fala? Mas Jesus está batendo na porta. Ele quer que nós sejamos verdadeiramente pessoas sensíveis. Que o nosso coração seja lugar de morada. Seja o lugar de Deus. A Bíblia diz em Atos 7,48, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse templo. Deus habita nesse templo. Pessoas, carne. Quando Paulo diz assim, vós sois o templo. Eu vi uma vez o Dr. Shedd fazendo uma explanação desse texto, e ele diz o seguinte, esse verbo, esse pronome, não está conjugado no singular, está conjugado no plural. Não significa que eu sou o templo, significa que nós somos o templo. Significa que nós juntos somos o templo. Vós sois o templo. Deus habita em nós, aqui na sua igreja, entre nós, nos nossos relacionamentos. E ele vai dizer, já estou acabando, tá, irmãos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente sabe que ouvir é diferente de escutar, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas, a pessoa está lá um tempão falando e você concordando, mas está em outro mundo. Montanha faz muito isso. A pessoa está... Desculpa a exposição, Montanha. Desculpa. É que ele é meu amigo, eu posso fazer isso. Não, é verdade, a gente está concordando com as pessoas, mas não está nem entendendo com a pessoa. Aí você fala, o que você falou mesmo? O que você está falando mesmo? A gente faz isso. Mas ouvir é diferente de escutar. Você escuta, porque você tem 2 ouvidos. Mas ouvir é quando você escuta com o ouvido e você dá vazão para que aquilo que você ouviu pare no seu coração e te traga reflexão. Mesmo que você não concorde, mas tem que trazer reflexão. Então, Jesus está dizendo, o que tem ouvido, ouça. Por quê? Porque muita gente não vai ouvir. Amanhã nós vamos tocar a nossa vida de forma normal. Vamos trabalhar, vamos murmurar, vamos reclamar da vida. Deus já sabe tudo isso. Vamos tocar a nossa vida normal. Então, nós precisamos trazer a memória e resgatar isso aí. Nós temos 2 ouvidos. Jesus está falando aos nossos corações. Ouçam, eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Vamos considerar que amanhã não existe. E ontem já passou. E nós só temos o hoje. Só temos o hoje. Todos os dias nós temos que pensar assim. Mas quando eu casar, aí eu vou me acertar. Mas quando eu terminar a faculdade, eu vou me acertar. Irmão, pode ser tarde. Pode ser tarde. A gente tem tantos planos, né? Quem é que sabe se vai dar certo? Né? Temos tantos planos. Vou casar, vou comprar uma bicicleta, ou um dos 2.
vou estudar, sei lá, vou fazer alguma coisa. Salmo 127, estou acabando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. É inútil acordar cedo, dormir tarde e comer o pão de dores. Se Deus não estiver na nossa vida, cuidando de nós, se nós não dermos ouvidos a Deus, se nós não atentarmos para as suas palavras, que são espírito e vida, que verdadeiramente nos dão vida. Existência é uma coisa e vida é outra. Freud explica isso. Existência é você estar aqui, vivo, respirando. Vida é outra coisa. Vida só Jesus pode dar. Vida plena, vida abundante. O que ele chama de Zoe, quando ele fala com a mulher no poço de Jacó, com a samaritana, essa palavra Zoe, vida, se refere a uma vida plena, uma vida abundante. Eu não estou falando aqui na terra de dinheiro, de posses. É uma vida com contentamento. É uma vida feliz, alegre. É uma vida que, apesar dos problemas, nós sabemos que um dia, aquela promessa que nós estaremos com Ele irá se cumprir. E eu e você vamos vê-lo face a face. Eu e você vamos contemplá-lo. E mais, seremos como Ele. Esse corpo corruptível que nós temos será transformado num corpo de glória. E mais, lá na Nova Jerusalém não vai ter templo. Não vai ter pastor, não vai ter grupo de louvor. Não vai ter guitarrista. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Todo-Poderoso será o templo. E não haverá luz, porque a sua glória iluminará a cidade celestial. Essa é a promessa do nosso Deus, irmãos. Uma promessa de vida plena. Se isso queima no seu coração, se isso motiva você, eu te convido a ouvir o que o Espírito diz a nós essa noite. Eu te convido a deixar essa palavra entrar no seu ouvido, parar no seu coração e transformar a sua vida e transformar a minha vida. Em nome de Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Vou te dizer uma coisa. Nós temos muitos problemas, irmãos. É muito problema. Você resolve um, já fica pensando no próximo. Não é assim? Quando está tudo bem, você já desconfia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Qual será a próxima? O que será que vai vir aí? O que Deus está preparando? Mas eu quero dizer uma coisa. Deus pode não nos livrar dos problemas. É verdade. Deus pode não nos livrar. Mas uma coisa eu garanto. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós vamos passar pelos problemas, porque os problemas são passageiros. Mas Deus é eterno. Deus vive e reina para sempre. Jesus vive e reina para sempre. Ele está no trono e todas as coisas estão nas suas mãos, inclusive a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Que a nossa vida, verdadeiramente, possa estar em Cristo. Essa palavra me quebrou hoje, me triturou. Mas eu pedi para o Senhor, eu quero isso, Pai. Eu quero ser confrontado, eu quero ser repreendido, eu quero quebrar o meu orgulho, quebrar a minha soberba, eu quero ser humilde. Muitas vezes eu não sou, muitas vezes eu falo que sou e não sou, e aí eu uso alguma máscara, uma aqui, outra ali, e Deus ele não quer que a gente seja Superman. Ele sabe que nós não somos. Ele quer que nós sejamos sinceros. Senhor, eu sou isso aqui, mas eu quero ser transformado. E aí de glória em glória, de fé em fé, nós seremos transformados. Em nome de Jesus, amém?